Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência relendo alguns livros que fizeram parte da minha adolescência. Sabe aqueles livros que você ama quando você tem seus 14, 15 anos, mas que agora, 10, 12, 13 anos mais tarde, você já não sabe mais qual seria a sua reação lendo aqueles livros? Eu peguei 3 histórias que marcaram a minha época ali do colégio, ou seja, os meus 15 anos, e reli essas histórias, porque eu ainda tenho eles na estante, e eu vim compartilhar com vocês como foi essa experiência de releitura, se eu ainda gosto das histórias, ou se a nostalgia fala mais alto, então vem comigo, porque tem decepção nesse vídeo. Um livro que eu reli foi o primeiro livro da série de Instrumentos Mortais, que é Cidade dos Ossos. Eu li nessa edição minha aqui, que é a edição de colecionador. Eu gosto muito dessa capa, embora eu ache essa edição um pouco cansativa, porque são dois livros dentro de um livro só, entendeu? Então são os 2 primeiros da série estão aqui, mas eu li somente Cidade dos Ossos e eu lembrava muita coisa dessa história. Eu não sei se é pelo fato de ter o filme também, e o filme até que ser meio fiel ao livro. E também, fora isso, foi o livro que eu mais reli de Instrumentos Mortais, né? Eu já reli esse primeiro umas 2, 3 vezes, então eu lembro muita coisa e não foi uma grande surpresa, assim, em relação à história. Eu acho que essa é uma história que eu ainda gostaria dela hoje em dia, talvez não seria uma série favorita, igual foi pra mim, tipo assim, de realmente me marcar, mas eu acho que eu ainda gostaria de ler essa série como se fosse a primeira vez hoje, assim, sabe? Eu acho que eu teria gostado e me interessado pela história para continuar aí os 6 livros, toda essa jornada ali da Cassandra Clare, né? Isso são só os 6 livros de Instrumentos Mortais, fora aí todo o universo que ela fez, né? Trilogias e outras histórias que se passam aí dentro do mesmo universo. Mas eu acho que eu teria gostado se eu tivesse lido a primeira vez dessa história. Ela tem pontos negativos. Eu acho que esse primeiro falta um ponto assim, sabe? Uma coisa que realmente chame muita atenção, mas também ao mesmo tempo eu sei que é uma introdução a esse universo, né? Então a gente vai ter mais acontecimentos ali pro final do livro, né? Mais revelações. Mas mesmo assim, eu acho que é um livro que deixava um gancho pra ler, assim, todos os capítulos, sabe? Você fica interessada. Eu gosto muito do desenvolvimento da Claire com o Jace. E eu também gosto muito do Alec nesse livro. Em todos os outros, Alec pra mim é um dos meus personagens favoritos, o Alec e o Magnus. Pra mim é um dos casais favoritos, mas eu gosto muito do humor que tem esse livro. Eu dou muita risada com as tiradas ali do Simon. Eu acho que o Simon é um dos personagens que eu menos gosto. Eu não sei se é porque acaba se transformando num triângulo amoroso ali, né? O Simon, a Clary e o Jace em determinado momento, quando a Clary acha que o Jace é irmão dela, mas eles ainda têm sentimentos um pelo outro ali, né? E acaba formando um triângulo amoroso. Então eu não sei se eu gosto muito do personagem Simon, mas eu acho ele muito divertido. Eu acho que ele tem umas tiradas interessantes. Os diálogos dele com o Jace nesse primeiro livro são muito legais. Eles são divertidos, são engraçados, são sarcásticos. São personagens que têm esse humor um pouco mais ácido. Então eu gostei bastante disso. Eu não lembrava que ele era divertido assim, sabe? Nesse ponto. De trazer esses diálogos mais leves ali, mas com tiradas, sabe? Eu não lembrava que era assim esse livro. Então, eu acho que se eu lesse hoje como se fosse a primeira vez, eu não teria favoritado essa história. Porque, como eu falei, depois de ler outras fantasias, outros universos, depois de conhecer mais outros livros, eu acho que meu gosto mudou um pouquinho. Eu acho que eu não teria transformado esse livro em um favorito, mas eu ficaria sim super ansiosa para ler o segundo e dar sequência, assim como eu fiquei na época, né? De querer saber realmente se a Clary era irmã do Jace, se eles iam terminar juntos ou não, enfim. Eu fiquei super maluca naquela época, querendo saber mais sobre ele. Eu peguei o lançamento, se eu não me engano, dos 2 ou 3 últimos livros, então eu li quando foi lançado e eu gostei bastante dessa experiência, eu gosto bastante de Instrumentos Mortais. Como eu falei, é um livro que prende, ainda assim é um livro divertido, ainda assim é um livro com personagens carismáticos, embora eu não goste tanto do Simon, eu acho que mais por constituir ali um triângulo amoroso. Mas é um livro que sim teria me chamado a atenção hoje em dia. Como eu falei,
comparado a outras coisas que eu leio, né, que eu li nesses últimos anos, talvez não se tornasse um favorito, mas tinha sim, tem sim potencial para fazer você querer ler os próximos, independente da idade, sabe? Esse é um livro mais voltado para o público jovem, para o público mais adolescente, jovem e adulto, então, mas eu acho que hoje ainda eu gostaria de ler, porque eu acho que é uma leitura que é um pouco mais leve, sabe? Então, sim, eu ainda me interessaria por continuar a série de Instrumentos Mortais. Então valeu a pena reler, valeu muito a pena revisitar esse universo. Eu tava com muita vontade. Eu cheguei até a reassistir a série de Shadowhunters e olha que a série nem é boa. A série nem é boa, mas eu cheguei a reassistir porque eu realmente precisava revisitar esse universo. Então foi muito gostoso fazer a releitura desse livro. Reassistir também o filme, eu gosto bastante do filme. Eu gosto do Jace e da Clary do filme. Gosto muito do Jamie Campbell Bower como Jace Wayland, mas eu ainda prefiro o Alec e o Magnus da série. Então, sei lá, se eu fosse criar uma adaptação perfeita, eu ia misturar esses atores aí das duas adaptações, né, desse universo. Mas, enfim, é isso. Eu gostei muito de revisitar e eu não sei, eu acho que eu não vou reler o resto. Mas, enfim, foi muito bom ver esses personagens de novo e relembrar esses diálogos divertidos que tem nesse livro. A próxima releitura foi a grande decepção desse vídeo, que eu não sei até hoje por que eu resolvi reler essa história. E esse livro é Fallen. Sim, eu reli Fallen nessa minha edição lá da Avon, sabe? Que é folha branca ainda. Eu queria o box novo, mais pela nostalgia do que pela história. Aqui a gente vai conhecer a Lucy, que é uma jovem problemática ali, né? Ela se envolveu ali numa situação que ela teve que passar por um juiz, por um julgamento, e nesse julgamento o juiz a encaminhou para um reformatório. Então ela vai ter que morar nesse reformatório, que é a Sword and Cross, e nesse reformatório ela acaba conhecendo algumas pessoas, ela sente uma certa atração que ela não sabe de onde vem pelo Daniel, que é um cara super misterioso ali da história. E, enfim, é esse o desenvolvimento. Esse daqui é um livro que fez muito sucesso mesmo. E vem daquela vibe de Anjos Caídos, tá? Que teve uma época que tudo era anjo caído, tá bom? Não sei se vocês são dessa época, mas saía muito livro, muita história sobre conto, fanfic, sobre anjos caídos. E essa aqui foi uma das grandes obras que surgiram ali naquela época e que ganhou o coração de muita gente, inclusive o meu na época. Eu amava o Daniel, pra mim era um dos personagens favoritos. Eu acho que posso dizer que foi um dos meus primeiros crushes literários, porque eu li ali nos meus 14 anos. Então foi um dos primeiros crushes literários, eu fiquei apaixonada pela história, eu devorei os livros, eu gostei muito da trama, mas eu reli. E, gente, a escrita da autora nesse livro, ela é muito fraca, tá? Como eu falei, é um livro muito antigo, é um livro que já tem, muito antigo não, né, mas é um livro que já tem aí os seus 15 anos, pra mais, dependendo. Deixa eu ver quando é essa edição aqui. Ó, essa edição aqui é de 2013, então assim, no mínimo 11 anos tem. Mas é um livro que tem a escrita meio fraquinha, tá? Eu continuo gostando do Daniel, mas, gente, os diálogos desse livro são rasos. A Lucy, pra mim, é uma personagem como uma protagonista, é uma protagonista meio fraca, assim, eu não consigo sentir carinho por ela mais, assim, entendeu? Então, sim, eu reli pra me decepcionar mesmo, mas eu não consigo sentir um carinho por ela, tá? Eu reassisti a adaptação e, gente, aquele filme é de chorar, de sentar e chorar, porque o filme é muito ruim, a atuação é muito ruim, e aí, cada vez que eu lia alguma coisa desse livro, assim, que eu li alguma frase, que eu tava relendo, eu só conseguia imaginar que a atuação ruim do filme combinou com a escrita ruim desse livro. Sabe aquela atuação da Lucy do filme, que parece que ela tá sempre com a mesma cara, ela tá sofrendo pra falar, ela sofre o tempo inteiro pra falar, tipo, a voz dela não sai. E aí eu só conseguia imaginar aquela atriz como a Lucy, e aí desandou de vez, porque parece que combinou a atuação fraca dela com a escrita, entendeu?
Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco, não é um livro que eu vou me desfazer, eu tenho um carinho gigantesco por essa história foi muito importante pra mim, então eu vou continuar gostando de Fallen, eu quero assistir a série que vai sair, embora o trailer pareça que não tem nada a ver com a série, mas eu quero muito assistir a série que vai sair na Globoplay, eu acho que é Globoplay, e aí, mas assim, se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo esse livro, provavelmente eu não ia ter gostado, ia ser lá um livro 2 estrelas, porque deixa a desejar na parte de fantasia ali, da história dos Anjos Caídos, deixa a desejar nos diálogos, os diálogos são bem fraquinhos entre os personagens ali, e não só entre os dois protagonistas, que é o Daniel com a Lucy, mas também entre os personagens secundários, tá? Muita coisa acontece no fim desse livro, tipo, nas últimas 20, 30 páginas, tudo acontece nessas últimas 30 páginas, e aí no começo é bem lento. Como eu falei, tem a pegada de estar apresentando esse universo, mas eu acho que uma reedição, eu não sei como é que tá a edição nova desse livro, se eles mudaram alguma coisa, se eles deram aquela limpadinha, aquela troca de algumas palavras que já não fazem mais sentido, se tentaram melhorar um pouco o diálogo, enfim, não sei, gente. Tem muito erro também, né, nessa minha edição aqui, tem bastante erro, bastante letra faltando, bastante palavra dividida errado, sabe, quando pula a linha e a palavra tá separada? Então, bastante separação de palavra errado. Então, é um erro de edição e não um erro da escrita da autora, tá? Mas foi uma coisa que me incomodou também nessa minha edição antiga. Então, eu queria muito pegar uma edição nova pra ver, pra ler, pra saber se tem essa diferença, né? Se eles deram essa limpada nesses erros, se eles mudaram isso, a leitura ficaria até um pouco mais agradável numa edição nova, sem esses erros aí, tá? Mas é um livro que eu tenho muito carinho, é uma história que eu tenho muito carinho, como eu falei, eu gosto muito dos protagonistas, essa história foi muito importante pra mim ali na minha adolescência. Eu gosto muito do final que toma esse livro não, né, essa série, esses 4 livros. O terceiro livro eu acho muito chato, eu já achei chato na época, e olha que na época eu gostava muito dessa história. O terceiro livro pra mim não precisava existir, podia ser tipo assim, uns 3, 4 capítulos ali de algum dos livros, ou do segundo ou do último livro, sabe? Podia ter um resumo, então eu acho bem complicado, porque se eu não me engano é no terceiro livro que a gente vai visitando todas as vidas da Lucy. Então ela vai vendo ali como ela morreu em todas as vidas, sabe? Então só que se torna repetitiva porque a gente sabe que ela morre em todas as vidas, né? Menos nessa última. Então acaba se tornando bem repetitivo, é só ela conhecendo o Daniel, eles se beijam, ela morre queimada, entendeu? É basicamente isso. Mas, como eu falei, na parte nostálgica foi muito legal revisitar esse livro. Eu gosto dos personagens, tirando a Lucy. Eu gosto dos personagens, né? O Cam e o Daniel são 2 personagens interessantes e que marcaram muito a minha adolescência. Então, tirando a parte de nostalgia, eu acho que se eu lesse hoje a primeira vez, eu não ia ter gostado dessa história. Justamente pela escrita ser fraca, né? Por faltar um tchan na fantasia ali, entendeu? Eu não ia curtir. Talvez eu nem me interessasse em continuar a série, né, que são os 4 livros ali. Ainda mais que depois que eu li Fallen, eu reli um outro livro da minha adolescência, que eu já vou comentar com vocês, que também é nessa vibe de Anjos Caídos. Só que quando a gente compara a escrita dos dois, gente, sim, ficou visível a diferença do jeito de autor escrever, do jeito da autora desenvolver a história, porque no outro livro muita coisa acontece desde o começo, muitas revelações, muitas reviravoltas, e aí foi uma releitura que me deixou, assim, super animada, e eu confesso que eu fiquei muito interessada em reler os outros livros, porque eu realmente não lembro de nada, eu só li uma vez e eu fiquei apaixonada na época. E isso também já tem uns 14 anos. E aí, quando eu li Fallen e depois eu li esse livro, que é da mesma temática, aí sim eu senti o peso da escrita, da diferença de escrita. E esse outro livro, pra quem ainda não pescou, é o primeiro livro da série de Hush Hush, que é Sussurro. Esse daqui também lançou na mesma época, não lembro se antes ou depois. Essa minha edição é de 2010, tá? Mas não quer dizer que veio antes ou depois, tá? É só a minha edição, que é de 2010. Deixa eu ver quando compraram o direito de Fallen. Enfim, eu vou deixar a data aqui pra vocês de qual que veio primeiro, tá? A data de lançamento dos 2 livros, pra saber qual dos 2 veio primeiro. Mas Sussurro foi um livro que me marcou muito. Essa série Hush Hush, sim, foi muito importante pra mim, principalmente no começo da minha vida como criadora de conteúdo literário.
Quando eu criei o Instagram lá em 2015, eu tinha lido os 4 livros de Hush Hush e eu tava simplesmente viciada. Tanto que eu assinava como Nora, né, que é a protagonista dessa história no começo. Então, foi muito bom reler esse livro. Eu, como eu falei, li depois de Fallen e, gente, a diferença de escrita das autoras, assim, é gritante. Aqui a gente conhece a Nora, que é uma jovem que basicamente mora sozinha ali, ela tem uma pessoa que ajuda na casa, porque a mãe dela trabalha fora durante todo o período, então ela basicamente mora sozinha, ela tem uma pessoa ali que como se fosse uma babá misturado com empregada doméstica e amiga, como se fosse uma segunda mãe da Nora. Mas a Nora, ela tá ali, ela é uma adolescente, e aí ela conhece o Pat, que é um cara misterioso, todo bad boy, que começa a estudar na escola dela, e ele acaba se aproximando da Nora, acaba dando a entender de que ele é afim dela, e aí ela tem outros caras com quem ela tá saindo, ou um cara com quem ela tá saindo, quem ela tá conhecendo, mas aí ela acaba se envolvendo com o Pat, enfim, gente, esse casal é simplesmente incrível, e eu não lembrava de todas as reviravoltas que esse livro tem, tá? Esse livro, ele tem uma escrita, assim, mega interessante. Cada final de capítulo você vai querer ler o próximo. Eu fiquei muito interessada em continuar a série. Ela me fez querer revisitar o resto desse universo, sabe? Eu achei esse livro incrível. Foi uma releitura sensacional pra mim. Claro que tem a parte da nostalgia falando com todos esses livros, tá? Mas também, muita coisa eu não lembrava. Eu lembro bastante das coisas, porque, gente, isso eu li em 2013, 14. Então, assim, gente, faz no mínimo 10 anos que eu li esse livro e nunca mais eu reli. Então, assim, não tem adaptação, não tem nada. Então, eu não tive mais contato com essa história. E muita coisa eu já não relembrava, assim, eu não lembrava que acontecia, que existia, que... Entendeu? Então, muita coisa envolvendo o Pat eu não lembrava, envolvendo a Nora, a relação dos dois, quem era vilão e quem não era no meio dessa trama do primeiro livro, enfim... Eu achei muito interessante esse universo, revisitar esse universo. Eu gostei ainda mais de rever a Nora e o Pat. Eu acho que são protagonistas, assim, super fortes. Principalmente ele e o Pat, né? Que é aquele cara que é o vilão, mas ele é bonzinho. É o bad boy, mas a gente vê que ele é um cara carinhoso. Enfim, o final desse livro também foi fantástico. Esse é um daqueles livros que ele começa um pouco lento, mas ele vai desenvolvendo e ele chega ali nas últimas, sei lá, 50, 60 páginas, num ápice, assim, com várias revelações, várias situações que a gente vai precisar entender, a gente vai ficar dividido de sentimentos, então eu gostei bastante de revisitar. E dos 3 livros que eu reli, né, que eu comentei aqui com vocês, esse daqui foi o que mais me agradou reler. Eu acho que também pelo fato de eu não lembrar o que acontece, sabe? Porque, querendo ou não, Fallen e Instrumentos Mortais tem algum tipo de adaptação, então, assim, tá sempre ali, eu acabo vendo cena em algum lugar, cenas na internet, então, assim, eu lembro das revelações com uma frequência maior. E Instrumentos Mortais eu reli mais vezes, então, assim, eu lembrava realmente de tudo que acontecia no primeiro livro. Em Fallen eu já tinha relido uma vez, e aí, mas eu sabia que ia ser uma bomba quando eu relesse, porque eu já não tinha gostado da escrita na primeira releitura que eu fiz, e nessa segunda, estando mais velha, eu realmente não gostei da escrita da autora. Eu até comprei o novo livro dela pra ver se melhorou, que é um romance contemporâneo, e aí eu quero ver, comparar, sabe, se a escrita dela evoluiu também nesses últimos anos. Mas... Sussurro, eu acho que justamente por eu não ter essa lembrança da história, por eu não ter essa memória dos acontecimentos, foi uma surpresa atrás da outra. Aí, depois que eu ia lendo, as coisas iam encaixando na minha cabeça, eu ia lembrando de outras cenas que aconteciam nos outros livros, eu ia lembrando, nossa, é mesmo, isso acontece, nossa, isso é importante e tal. Conforme eu ia lendo, algumas memórias iam vindo. Mas eu confesso que as reviravoltas me pegaram de surpresa de novo e isso foi muito legal. Então, além da nostalgia, eu realmente fiquei surpresa com o quanto a escrita da autora ainda me prende, mesmo depois de todos esses anos. Então, esse daqui com certeza foi uma grata surpresa. Foi uma releitura muito gostosa, eu devorei a história, então assim, foi muito legal. Então, o ranking dessas releituras foi Sussurro em primeiro lugar. Em segundo lugar, Instrumentos Mortais, que é uma série que é muito importante pra mim também, ela é muito marcante, eu gostei de reler, eu gosto da escrita da Cassandra Clare,
Como eu falei, ainda eu sinto que hoje ainda eu sentiria falta de alguma pitadinha de alguma coisa a mais ali. Mas, como eu falei, são 6 livros, então é realmente uma apresentação do universo que ela criou. E são 6 livros só de Instrumentos Mortais, fora as outras inúmeras séries, que é quase um esquema de pirâmide em Instrumentos Mortais, porque é que ela criou derivados desse universo. Então, assim, eu sei que o primeiro, Cidade dos Ossos, é realmente uma apresentação. Então, talvez seja por isso que eu tenha sentido falta de alguma coisa a mais, tá? Mas mesmo assim, foi uma leitura gratificante. Eu teria vontade de ler, eu acho, até o 3º livro de Instrumentos Mortais, de reler até o 3º livro, que é quando fecha ali um ciclo e depois o 4º, 5º e o 6º volta os nossos protagonistas, mas num outro ciclo ali. Então, eu não sei, mas eu tenho... É uma série que ainda eu tenho interesse em revisitar o universo, sabe? E aí, como em 3º lugar, a maior decepção desse vídeo aqui, que foi Fallen, que tirando a parte nostálgica, faltou a escrita, faltou muita coisa, a nossa protagonista também, os diálogos muito rasos, aquela escrita um pouco mais simples, sabe? Então, faltou muita coisa para voltar a ser um favorito para mim. Mas mesmo assim, é um livro que também foi importante para minha adolescência. Foi uma das primeiras séries que eu li ali dos meus 13, 14 anos. Então, como eu falei, foi uma história muito importante para mim. E que ela vai permanecer na estante, mas sim, é um livro que não funciona para adultos, assim, né? Com seus 27 anos, que é o meu caso. Talvez funcione ainda para adolescentes, né? Para essa fase de pré-adolescência. Mas pra mim, como adulto, não funciona, ao contrário dos outros 2 livros, né, de Sussurro e de Instrumentos Mortais, que eu acho que ainda funcionam pro público adulto. Desde adolescentes até ali os adultos vão sentir que querem continuar essa história, que vão sentir uma proximidade com os personagens maior do que acontece com Fallen, sendo adulto, entendeu? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários se tem aquele livro que vocês têm medo de reler e de não gostar, sabe? Aquele livro favorito que se você leu, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás, e que você acha que se você relesse hoje, você não ia gostar tanto quanto gostou naquela época. Deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo, tanto do Scooby quanto do Instagram. Então me acompanhem por lá também, que eu tô sempre postando. E eu postei quando eu reli esses livros também lá, falei um pouquinho sobre a minha experiência, assim que eu terminei de reler, então não se esqueçam de me seguir por lá. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo que isso ajuda bastante. Um beijo e até a próxima!